aí, galera, vamos para mais uma mentoria premium, certo? Hoje a gente vai estar tratando dos assuntos de elevadores e polias, um assunto muito bacana. Vai ter uma parte de dicas relacionada ao movimento do elevador e espero que vocês acompanhem a aula completa. Então vamos lá. Primeira questão aqui, o que é que a gente vai tratar, certo? A gente vai tratar de uma questão de polia fixa. O que é importante a gente saber sobre polia fixa? Importante saber da polia fixa é que, diferente da polia móvel, ela não meia o peso. Ela só é responsável por transmitir uma força aplicada em uma extremidade até a outra, certo? Por exemplo, esse cara aqui está aplicando uma tração, certo? Está aplicando uma tração nesse sentido, ou seja, a corda está vindo nesse sentido aqui, ó, certo? Então, essa mesma tração que ele está aplicando aqui vai ser a mesma tração que vai estar puxando essa caixa para cima, certo? Espero que tenha dado para todos vocês perceberem isso, certo? Aí vamos lá, vamos aqui fazer uma observação para essa questão, certo? O que é que acontece? Se a gente estabelecer aqui uma reta imaginária, vocês podem me perguntar, Felipe, esse rapaz não está puxando essa caixa com um ângulo, certo? Um ângulo θ. Esse ângulo vai servir para alguma coisa, Felipe? Não, não vai servir, certo? Porque a tração ela é aplicada diretamente no fio, aqui, certo? Ela é aplicada diretamente aqui, ou seja, toda a força que ele transmite, tá aqui, vem puxando a corda, vem puxando, vai puxando esse bloco aqui para cima, certo? Então, esse ângulo não vai servir de nada para a gente, tá entendendo? Então, vamos lá, depois feita essa análise, vamos lá para a questão. Puxar aqui o laser mesmo, deixa eu ver aqui. Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons por meio de uma rodana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta no máximo uma tração igual a 520 newtons, certo? Então vamos lá. O que é importante para a gente destacar até essa parte que a gente já leu? Que ela suporta no máximo uma tração de 520 newtons. Significa que se a tração for maior que 520 newtons, eu vou ter meu rompimento, certo? Vou botar aqui rompimento, certo? Então, continuando a questão, a máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda rompa, como é que eu faço para calcular, Felipe? Como eu disse para vocês, toda a força que esse rapaz bota aqui é transmitida diretamente para esse ponto. Ou seja, se aqui eu tenho uma tração T, aqui eu vou ter a tração T, certo? Aí, segunda análise. Se o rapaz está puxando essa caixa para cá e essa caixa está subindo, o que é que o rapaz precisa fazer? Precisa ter uma força que ele exerce nessa corda, ou seja, uma força de tração, né? Maior do que o peso dessa caixa, certo? Todo mundo sabe que o peso aponta para o centro da Terra, certo? Então vamos lá. O que é que implica então para ter esse movimento? O que implica para ter esse movimento é que minha força resultante, a tração, vai ter que ser maior do que o peso, certo? Porque se a tração não for maior que o peso, eu não vou ter movimento. Então, Felipe, como é que eu vou resolver agora se eu já sei isso aqui? Se eu já sei isso aqui, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso resgatar os conhecimentos da mentoria passada. Quem não assistiu, volta lá e assiste agora, certo? E fazer análise das forças que agem sobre esse bloco, certo? Então, o que é que eu vou ter? As forças agindo sobre esse bloco. Vou ter tração e peso, certo? Só que, como eu tenho movimento, eu tenho isso aqui, que a tração vai ter que ser maior que o peso. Então, minha força resultante é justamente esse cara. Aí a gente aplica aqui agora na segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Aplicando, eu vou ficar com tração menos peso é igual a massa vezes aceleração, certo? Aí, o que é que acontece? Ele fala que o peso do objeto é de 400 newtons, certo? Ou seja, ele já facilitou para a gente aqui. Então, a gente coloca aqui a tração máxima, que é de 520 newtons, certo? Sem que a corda se rompa. Ou seja, a maior força que eu posso botar para a corda não romper é de 520 newtons. Então, já bota aqui, ó, 520 newtons como tração, menos o peso que ele já deu para a gente, que é de 400 newtons, certo? É igual a massa, que é de... A gente já sabe que peso é igual a massa vezes aceleração. Quem é essa aceleração, Felipe? A gravidade, né? Aceleração gravitacional. Então, vamos lá. Peso que ele deu... Opa, deixa eu só apagar aqui, para não ficar diferente. Peso que ele deu, que foi 400 newtons, é igual a massa, que é o que a gente quer descobrir, vezes a aceleração gravitacional, que é 10.
Ou seja, a massa, se eu dividir toda a minha equação por 10, certo? Opa, aqui. Se eu dividir toda a minha equação por 10, o que é que eu vou ter? Vou ter massa igual a 400 dividido por 10. Corto, corto, massa vai ser igual a 40 quilos, certo? Então, é igual a 40 vezes a minha aceleração, que é a minha incógnita, certo? É o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. 40 aceleração é igual a 520 menos 400, que é igual a 120, certo? Então, a aceleração vai ser igual a 120 dividido por 40. Corto 0 com 0, fico com 12 sobre 4, certo? 12 dividido por 4 é 3. Então, fico com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido essa questão das forças aqui que estão atuando. E lembre-se sempre, para que eu tenha um movimento, para eu ter, na verdade, um movimento, eu preciso ter uma força maior que a outra. Se uma força for igual a outra, eu não tenho um movimento, eu tenho sim uma situação de equilíbrio. Certo? Então, a gente fica aqui com gabarito letra E. Vamos para a próxima questão. Só que vai faltar a imagenzinha aqui dela. Opa, aí. Vamos lá. Na figura abaixo, duas forças de intensidade F de A igual a 20 newtons e F de B igual a 50 newtons são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito, certo? A força F de B forma um ângulo θ com a horizontal, sendo seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8, certo? É importante também destacar para ficar mais fácil a visualização quando a gente precisar desses valores, certo? A razão, a aceleração de B sobre a aceleração de A entre os módulos das acelerações AB e AA adquiridas pelos respectivos blocos B e A é igual a, então ele quer saber quem é esse carinha aqui, então quanto vale AB sobre AA, certo? Então vamos botar aqui, isso aqui é igual ao que a gente quer descobrir, certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui a análise primeiro do bloco A, certo? Análise do bloco A. Eu tenho um bloco aqui, bloco A, que está sendo exercida uma força F de A, certo? Ele destaca que essa força F de A tem módulo igual a 20 newtons, certo? Ou seja, está sendo empurrada com 20 newtons de força aqui, certo? Então, qual a aceleração desse bloco que faz ele se mover? A gente sabe que ele dá massa, que os dois blocos têm a mesma massa m. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante desse bloco. Quem é a única força que age sobre esse bloco? Força A. Então força resultante é igual a força A. Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Puxo para cá. Então a força resultante que eu tenho é F de A é igual a massa, que ele disse que é m, vezes a aceleração, que é o que eu quero achar. Se eu quero achar a aceleração, eu tenho que deixar ela isolada. Então, a aceleração vai ser igual a força de A dividido por m, certo? Que é a massa. Então, agora é só substituir o valor que ele dá aqui, ó, 20 sobre m, certo, pessoal? Então, vamos lá. Fizemos a análise agora, Felipe, da aceleração de A aqui. Então, eu tenho aqui a aceleração de A é igual a 20 sobre m. O que é que falta agora? Se eu já tenho um A de A, eu preciso agora da aceleração de B, certo? Então, vamos lá agora achar a aceleração de B. Vamos fazer uma análise aqui desse lado. Deixa eu ver se não vai ficar em cima da câmera aí. B vai ter uma força. B vai ser o bloco, certo? Aqui. Deixa eu apagar esse bloco, ficou feio demais. Espera aí. Aí melhorou um pouco. Vou ter aqui uma força chamada F de B, que está agindo, entre aspas, aqui na diagonal, certo? Como é que eu faço para resolver isso? Lembra da parte de vetores, eu vou fazer a decomposição de vetores. Se eu tenho uma força F de B na diagonal, eu decomponho ela na vertical, certo? E na horizontal, certo? Então perceba que quando eu fiz esse desenho da decomposição, o que está no eixo das abscissas aqui, ou seja, no eixo X, o FB de X, é o que vai ser a força responsável por fazer o bloco se movimentar. Ou seja, o que importa para a gente achar aqui vai ser FB de X. Então, vamos deixar circulado já, certo? Porque se eu tenho uma força agindo na horizontal, nesse caso aqui, vai ser o que vai fazer meu bloco se mover, aqui da esquerda para a direita, certo? Então, vamos lá. Quando eu fecho, vamos fazer um desenhozinho aqui separado, para vocês não perderem o raciocínio. Quando eu fecho esse desenho, ele disse que nesse lado aqui, ó, eu
tenho o meu ângulo chamado ângulo θ. Aí eu vou mudar de tinta aqui, a cor, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, certo? Eu vou pegar esse meu eixo aqui, que eu disse que era FB de x, e vou espelhar aqui para baixo, ó. Espelhei, certo? Aqui eu tenho FB de x, certo? E vou espelhar também meu eixo, que eu vou chamar aqui de FBY, certo? Vou espelhar para cá, ó. Aqui eu tenho FBY. Se eu quero achar FBX, certo? Se eu quero achar esse cara, ele é o ângulo oposto a θ ou adjacente. Ele é um ângulo adjacente, certo? Então, para a gente achar o ângulo adjacente, a gente usa quem? Cosseno, né? Então, vamos lá. FBX vai ser igual a quem? A FBI vezes o cosseno de θ, certo? Se eu tenho que FB vale 50 newtons e o cosseno 0,8, eu vou ter 50, no caso, vezes 0,8, vai ser igual a 40 newtons, certo? Então, eu vou ter uma força aí de 40 newtons sendo aplicada na direção horizontal, da esquerda para a direita no bloco B, certo? Vou só deixar salvo aqui que esse aqui é o bloco B. Voltando aqui agora, se a gente já sabe que a força resultante, ou seja, a única força que está na direção horizontal sendo aplicada nesse bloco é FBX, então eu só tenho esse carinha. Então, aplicando a segunda lei de Newton aqui, ó, eu vou ter minha força resultante, FBX, é igual a massa que ele disse que era m, e a aceleração de B, que é o que eu quero achar. Então, isolo a aceleração de B, a B é igual a 40, né, que é FBX sobre m. Ou seja, tenho agora a aceleração de B e tenho a aceleração de A. Aí o que é que eu faço agora? Eu junto as duas, certo? Vou pegar aqui essas duas e vou colocar uma dividida pela outra. Ou seja, igual a questão pede para a gente aqui, ó. A aceleração de B, 40 sobre m, sobre a aceleração de A, que é de 20 sobre m, certo? O que é que eu faço aqui agora? Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, certo? Corto zero com zero, né? Fica 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou seja, resposta letra C, certo? Lembrando, galera, que esse aqui é mais um caso parecido com o da aula passada, que a gente tem que decompor o vetor, certo? Então, fica com isso na cabeça. Quando tiver mais ou menos assim uma força sendo aplicada na horizontal, lembra de decompor o vetor, que vai ser o segredo para matar a questão. Questão 3. Considere a máquina de Atwood, certo? Só um minutinho. A seguir, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito, considerando que a massa de A e B são respectivamente 2m e 3m e desprezando a resistência do A, qual a aceleração do sistema, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é anotar as massas, certo? Porque ele não diz para a gente qual seria o sentido de movimento do sistema, mas é isso que a gente vai analisar agora, certo? Se a gente colocar aqui que A tem massa 2m, que B tem massa 3m, o que é que acontece? E ele fala aqui, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito, certo? O movimento tende a ser de B, tende a ser para baixo e o de A para cima. Por quê, Felipe? Porque se a gente sabe que a força-peso é massa vezes aceleração, e quanto maior a massa, maior o peso, a força maior, a força do peso maior que eu vou ter aqui no meu sistema vai ser a força do peso de B, certo? Que é justamente quem vai fazer, vai ser responsável pelo movimento desse sistema, dessa máquina de Atwood, certo? Então vamos lá. Ó, vou representar aqui o peso de B, certo? E aqui a tração, certo? Tração. Nesse mesmo cálculo, perceba que isso aqui é a força que está sendo exercida a força de resistência, né, ao movimento. E é justamente o que impede que B caia apenas com a força-peso dele, certo? Então, essa mesma força-tensão vai ser aplicada aqui, ó. E no bloco A, a gente vai ter o que? A força de resistência, a tensão, né? Que é justamente a força de resistência ao movimento de A, que é de baixo para cima, que vai ser o peso de A. Aí, o que é que eu faço agora? Eu vou fazer a análise de cada bloco, certo? Fazendo a análise do bloco A. Para eu ter o movimento no bloco A, eu preciso ter a tensão maior do que o peso de A, certo? Já que ele está saindo de baixo para cima. Então, se eu quero sair de baixo para cima, eu preciso ter alguém puxando com maior força do que alguém, do que o peso do bloco, né?
Ou seja, minha força resultante vai ser a diferença entre a tensão menos o peso de A. Aplicando a segunda lei de Newton, vou ter tensão menos peso de A vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Aí vou ter tensão menos peso de A vai ser igual a massa de A, que é de 2m, vezes a aceleração do sistema, certo? Fiz a análise agora de A, vamos fazer agora a análise de B, certo? Fazendo a análise de B aqui, eu vou ter, para eu ter esse movimento de cima para baixo em B, eu preciso garantir que o peso de B é maior que a tensão, certo? Ou seja, minha força resultante é a diferença entre o peso de B e a tensão, certo? Aplicando a segunda lei de Newton, vou ter peso de B menos a tensão é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? Aí o que é que eu falta fazer agora? Só substituir a massa aqui, né? Ou seja, peso de B menos a tensão é igual a 3m vezes a aceleração. Beleza, Felipe, estou com duas equações. Relembrando os conhecimentos da aula passada, da mentoria passada, eu resolvo pôr o sistema, certo? Vou anotar aqui embaixo e vou pegar o teu cor para gente. Peso de B menos a tensão é igual a 3m vezes A, certo? Tá aqui. Show. Vamos pegar agora outra cor, pegar roxo. Somo esse com esse, certo? T menos PA, T com T no caso corta aqui, né? Aí eu vou ficar com PB menos PA, ou seja, peso de B menos peso de A. É igual a 2m mais 3m, 5m. O A, como está multiplicando nas duas equações, eu só repito aqui, certo? Peso de B. Quem é peso de B? A gente sabe, como eu botei aqui, que o peso é a massa vezes a aceleração. Se ele dá que a massa de B é de 3m, então o peso de B vai ser, consequentemente, vai ser 3m vezes a aceleração gravitacional, que é 10, né? Menos o peso de A, que é de 2m vezes 10 é igual a 5m vezes A. Então, eu vou ficar com 30m menos 20m é igual a 5ma, certo? Vou ficar aqui com 10m é igual a 5ma. Perceba que eu tenho um mm dos dois lados. O que é que eu posso fazer? Dividir a equação toda por m, certo? E o m vai sumir da nossa equação. Vou ficar com 10 é igual a 5a. Ou seja, minha aceleração é igual a 10 dividido por 5, certo? Eu vou ter aqui, no caso, que minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, a gente fica aqui com a alternativa letra C. Aí agora, a gente vem aqui para uma dica, certo? Vai ser a dica premium da aula de hoje. Opa, volta um pouquinho. O que é que a gente vai tratar um pouco agora? A gente vai tratar um pouco agora sobre elevadores, certo? Eu acho que é uma parte que gera mais dúvidas e vamos estar tratando aí sobre os casos, a força, né? No caso atuando a força peso e a normal atuando no elevador e como elas se comportam. Vamos primeiro aqui desenhar um elevador, certo? Vamos supor que uma criatura anormal entra com uma balança no elevador e coloca ela no chão aqui, certo? Coloca ela aqui, no caso, um medidor de força, certo? Então, vou colocar aqui, colocar o cabelinho dela aqui, ó. Desenho lindo. Vamos lá. E vou ter aqui, no caso, a corda que puxa o elevador, certo? Quais são os casos de elevador que nós vamos ter? O primeiro caso, certo? E muito comum também é o caso de movimento retilíneo uniforme, certo? O que é que acontece no movimento retilíneo uniforme? Eu vou ter, no caso aqui, a normal como sendo igual ao peso, como sendo igual a o peso aparente, certo? O que é que acontece? A gente vai ter uma força chamada aqui, que eu vou chamar de... Vamos até tirar esse pelinho aqui. Vou colocar normal aqui. Vou colocar N', certo? N'. A pessoa exerce sobre o elevador uma força, certo? E o elevador retribui essa força com a reação, que vai ser justamente o que a gente conhece sobre normal. Que, para quem não sabe, a normal é que dá a sensação de peso para a gente, certo? Então vamos lá. Nesse caso, como minha aceleração é igual a zero, eu vou ter, consequentemente, uma força resultante igual a zero. Por quê?
Porque se eu tenho que minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração e a aceleração é zero, então minha força resultante é zero, certo? Aí, o que acontece? Significa dizer que eu vou ver aqui na balança a minha massa normal, certo? Sem nenhuma alteração. Já no segundo caso, o que é que acontece? Vamos analisar aqui o caso de subida acelerada, certo? Subida acelerada. O que é que eu vou ter na subida acelerada? Vamos lá, vou desenhar outro elevador aqui. Até eu trocar de cor para ficar melhor. Subida acelerada. Vou ter aceleração para cima, velocidade para cima, certo? Aí o que é que eu tenho também? Uma aceleração diferente de zero, certo? Se eu tenho uma aceleração diferente de zero, o que é que isso quer dizer? Que ele não está em movimento retilíneo uniforme, obviamente, né? Então vamos lá. A gente olha o sentido da força resultante a partir do sentido da aceleração, certo? Ou seja, eu vou ter minha força resultante também para cima, certo? Vai ser o sentido disso aqui. Então, o que é que acontece? Quando eu estou numa subida acelerada, a gente acaba por ter uma força normal maior do que o peso, certo? Que isso é o que vai ser responsável por sentir mais pesado. Você vai se sentir mais pesado, certo? Aí o que é que acontece nesse caso? Se eu tenho na subida acelerada a força normal sendo maior do que o peso, qual é a questão da minha força resultante? Minha força resultante, a gente lembra que é sempre a força maior menos a menor, certo? A força menor. Então, eu vou ter uma força normal, certo? Porque o elevador vai estar subindo, certo? Exercendo uma força maior sobre a gente, que no caso vai ser a normal. Ele vai estar puxando a gente. Então, se ele está puxando a gente acelerado, ele está exercendo uma força normal na gente, certo? Que a gente retribui ele com o famoso peso aparente, que eu vou chamar de N', certo? Então, eu vou ter justamente esse caso aqui na subida acelerada, que para resolver nessa parte, se eu estou tratando aqui da normal, é só eu aplicar na segunda lei de Newton. Certo? Então eu tenho aqui o primeiro. Opa, isso aqui ficou horrível. Vamos ver aqui. Eu tenho o primeiro caso, certo? E tenho o segundo caso agora. Vamos para a análise do terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Terceiro caso, vou botar aqui, terceiro caso. Caso seria o quê? Uma subida retardada. Como assim uma subida retardada, Felipe? Para quem não sabe, o que é que acontece quando o movimento é acelerado e retardado? Significa dizer quando os vetores velocidade e aceleração tiverem o mesmo sentido. Ele vai ter uma subida acelerada. Se tiverem sentidos diferentes, a gente chama de subida retardada. Como assim retardada? Significa dizer praticamente que o elevador vai estar freando, aquilo vai estar freando, certo? O que é que acontece? Quando a gente aperta, vamos supor, você está saindo do primeiro andar e está indo para o segundo andar, ele tem aquela aceleração e logo quando vai chegando no segundo andar, ele freia, né? A aceleração muda o sentido, a aceleração fica para baixo para o elevador poder parar e você sair no segundo andar. Então é justamente esse caso que a gente vai analisar agora, nesse aqui, certo? Vamos lá, vamos desenhar aqui um elevador. Vamos desenhar um bonequinho aqui de novo, né? Vamos pegar outra tinta. Vou pegar tinta azul escura agora. O que é que acontece na subida retardada? Eu vou ter a velocidade em algum sentido, vamos adotar aqui o sentido para cima, e se é retardado, certo? A aceleração, consequentemente, vai ter o sentido contrário ao da velocidade, certo? Sentido oposto. Ou seja, aqui a gente já mostrou que é uma subida retardada, certo?
Se minha aceleração está sendo para baixo, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter, obviamente, uma aceleração diferente de zero, né? Porque ele está parando, certo? E vou ter o peso, opa, apertando o botão aqui, o peso como sendo maior do que a normal, certo? Porque o peso está sendo maior que a normal. Como assim o peso do nada ele fica maior que a normal? Pessoal, vocês têm que pensar que se um observador está olhando de fora, uma pessoa subindo, vamos supor assim, em algum canto, em qualquer canto, vamos pensar em qualquer canto, aqui não se limitar a um sendo um elevador não. O que é que ele sabe? Que o peso daquela pessoa é uma constante, certo? O peso daquela pessoa é uma constante, ele não se altera. Está sempre sendo vítima, entre aspas, ali da aceleração gravitacional, certo? Aí o que é que acontece com isso? Não é que o peso ele se altera, o peso é constante. O que vai alterar aqui vai ser o peso aparente, certo? E, consequentemente, uma mudança desse peso aparente que a gente vai ter, que vai ser justamente essa força, entre aspas, que a gente imprime no elevador, a gente vai ter uma mudança no nosso normal, certo? Ou seja, nesse caso, o peso vai ser maior do que a normal. Então, a nossa força resultante é do peso menos a normal, certo? E nesse caso é quando a gente começa a sentir mais leve. Aquela hora quando o elevador está freando, tal, que a gente começa a sentir mais leve. Por quê? Justamente por a normal ser menor que o peso. E como eu disse anteriormente, a normal é quem dá a sensação de peso pra gente, certo? Opa, voltei aqui sim que eu adiantei. Aí vamos lá. Pegar outra cor, outra cor, outra cor, outra cor. Vou pegar o vermelho para desenhar o quarto caso agora. Vamos lá aqui, tá por aqui no pé da câmera. Quarto caso. Vai ser justamente uma descida acelerada. Talvez algum de vocês já tenha percebido que o que vai mudar nesse caso da descida acelerada vai ser só essa ordem aqui, certo? Porque se um está subindo, obviamente a normal vai ter que ser maior, certo? Que a normal vai ser a reação da força que a gente acaba imprimindo no elevador, certo? Então, se a gente está descendo, vai ser justamente o contrário, certo? Mas vamos fazer aqui a análise do caso rapidinho para vocês, certo? Desenhar o nosso bonequinho aqui. O que é que a gente vai ter? Cadê? Verde, claro, já foi. Tá verde aqui. Vamos ter a velocidade para baixo e a aceleração para baixo, né? Porque é uma descida acelerada. Eita, seta feia. Tá aqui. Aceleração para baixo. Beleza, Felipe. Já sei que por ser acelerada também, a aceleração da gente é diferente de zero, né? Obviamente. Só que se eu estou descendo, o que é que acontece? Eu preciso ter um peso maior do que a normal, certo? Se eu estou descendo de maneira acelerada, certo? Porque é como se a gente tivesse, vamos supor, caindo ali aos poucos, né? Tá entendendo? Caindo aos poucos, caindo aos poucos. Tá entendendo? O elevador segurando a gente caindo aos poucos. Então, a gente tem um peso maior que a normal para a gente poder descer, certo? É, Nesse caso, a força resultante da gente vai ser de quem? De peso menos a normal, certo? E aqui também, quando a gente tem o peso maior que a normal, a gente vai ter essa sensação aqui, ó, de se sentir mais leve, certo? Que é justamente esse caso aqui do descer acelerado. E para fechar aqui agora, eu vou ter a análise do meu quinto caso, que vai ser descida retardada, certo? Na minha descida retardada, o que é que eu vou ter? Vou colocar aqui para vocês de preto mesmo. Vou ter a aceleração para cima, certo? Que vai ser justamente voltando para aquela parte do retardado que os vetores são opostos. A gente vai ter a aceleração freando e a velocidade descendo. Ou seja, vamos supor a gente saindo do segundo andar e indo para o primeiro, certo? Se a gente tem justamente esse, entre aspas assim, o elevador freando, implica dizer que
O peso a gente já sabe que é constante, certo? Implica dizer que a gente está como se fosse aplicando uma força maior no elevador. E o elevador está retribuindo para a gente, certo? Que é normal. A gente aplica o peso aparente aqui, certo? Peso aparente. E o elevador imprime essa normal na gente. Ou seja, nesse caso, quando a gente está freando, que o elevador está puxando, a aceleração é contra o movimento do elevador, é aquela hora que a gente tem a sensação de peso, né? Sensação de peso maior. Que vai ser justamente quando a minha normal vai ser maior do que o peso, certo? Que é justamente esse caso aqui, ó. Então, mais uma vez, vou ter a força resultante igual a normal menos peso, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá para a questão depois de fazer toda essa análise. Deixa eu só voltar aqui para quem quiser tirar um print. Aqui, ó. Vou tirar aí. E vamos continuar aqui agora para a questão, depois de fazer essa análise todinha do movimento elevador. Pedro, ao se encontrar com João no elevador, inicia uma conversa, conforme a charge a seguir. De acordo com as informações da charge, verifica-se que João... Vamos lá, Pedro pergunta, o que faz aqui com essa balança? João, o médico mandou eu perder peso, certo? Então vamos lá, analisar as alternativas agora. João mudará sua massa no movimento ascendente do elevador? Não. Porque a massa do C, ela não muda, ela é uma constante, certo? Ela não muda. Ela é uma constante. Então, a gente já sabe que isso aqui está errado. Diminuirá seu peso quando o elevador descer acelerado. Será que é isso? Vamos deixar aqui, ó, marcado. C. Terá seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. Deixar marcado, será que é isso também? D. Terá o peso indicado pela balança quando o elevador estiver parado. Será que o peso dele, no caso, é indicado pela balança ou a balança ela mede a massa, certo? Então, esse é o ponto que torna essa alternativa errada. E aumentará sua massa quando o elevador estiver subindo acelerado. Mas vamos lá, vamos para o caso aqui. No caso, o que está errado, isso aqui é só que aumentará sua massa. Isso aqui é uma massa constante. Mas o que eu quero analisar com você aqui é só o caso dele subindo acelerado, certo? Ele subindo acelerado, eu vou ter o vetor velocidade e o vetor aceleração no mesmo sentido, certo? Então, o que é que acontece? Desenho aqui a pessoa, tal, 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 tal. Eu vou ter o peso, que é a constante, certo? Vou pegar outra cor aqui para vocês. Aqui agora. Vou ter o peso constante, como eu já disse, né? E se a gente está subindo, significa dizer o quê? Que a normal, entre aspas, vai ter que vencer o peso, certo? De modo grosseiro isso aqui. Porque o peso aparente, que a força que a gente exerce no elevador, vai acabar se tornando maior, já que a aceleração está para cima, como se o elevador estivesse puxando a gente, certo? Fazendo força, tal. Aqui a gente vai aplicando força mais no elevador e o elevador aumentando também a força que exerce na gente, que é o par ação-reação, N certo? Então, o que é que acontece? Aqui eu vou ter um normal maior do que o peso. Então, o que é que acontece? O peso ele vai ser constante, certo? O que vai variar vai ser minha normal e, consequentemente, o peso aparente, que é N', certo? Então, isso aqui torna errado. Aí, vamos lá para a alternativa B agora. Diminuirá seu peso. Será que é isso? O que é que a gente conversou aqui? O peso, ele acaba sendo uma constante quando analisado que o que vai mudar é o peso aparente, mas o peso em si, ele é uma constante, certo? Nesse caso, né? Nesse caso aqui. Então vamos lá. Diminuirá seu peso quando o elevador descer? Não. O que diminuirá vai ser o N', que é o peso aparente. E C terá seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. Que é justamente isso, certo? O peso vai ser inalterado. O que vai ser alterado vai ser o peso aparente, certo? Então, essa é a análise que a gente fez aqui da questão após ter visto aquela dica premium, certo? Vamos lá para a próxima questão agora. Questão 5, certo? A figura mostra dois blocos de massa Mzinho e Mzão unidos por um fio ideal, suspenso por uma polia ideal. Considere que o fio está o tempo todo tensionado. A condição de equilíbrio é dada quando Mzinho igual a Mzão, portanto a aceleração do sistema é nula.
começar fazendo análise desse primeiro pressuposto aí, certo? Vamos lá. Vamos colocar as forças que atuam aqui. Peso de emissão e tensão, certo? A mesma tensão vai estar aqui e aqui eu vou ter o peso de emisinho. O que é que acontece? Se eu tenho uma situação de equilíbrio, eu tenho que vou botar aqui embaixo. Primeira coisa, que o peso de emissão tem que ser igual à tensão e do mesmo jeito o peso de emisinho tem que ser igual à tensão, certo? Se eu estou falando para vocês que peso de emissão é igual a tensão e peso de emissão é igual a tensão, então o peso de emissão é igual ao peso de emisinho, certo? Significa dizer então que a massa emissão vezes a gravidade é igual a emisinho vezes a gravidade, certo? Cortando a gravidade com a gravidade, eu fico com a massa emissão é igual a emisinho, certo? Então, acabamos de provar que A1 é verdadeira, certo? Para o segundo caso, para emissão maior do que emisinho, a quantidade emissão menos emisinho é inversamente proporcional à aceleração do sistema, certo? Felipe, eu não entendi. Basicamente, o que ele está querendo que a gente faça é aplique segunda lei de Newton e resolva aquela parte do por sistema, certo? No caso, a partir desses dois pressupostos aqui, 2 e 3, que ele fala que emissão é maior que emisinho. Então vamos lá. Já vamos fazer aqui uma análise do pressuposto 2 e 3. Vou colocar aqui número 2, certo? Número 2. O que é que eu faço aqui? Para o bloco emissão, vou ter peso de emissão, já que a massa de emissão é maior que a de emissão, então vou ter o peso de emissão, certo? Para ele se movimentar de cima para baixo. Peso de emissão menos atração, certo? Como sendo a força resultante. E aplicando já direto aqui na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, vou ter a massa, emissão, vezes a aceleração do sistema, certo? E para emisinho, vou ter aqui a tração, certo? Que emisinho o movimento ele é de baixo para cima, tem a tração menos o peso de emisinho é igual a emisinho vezes a aceleração, certo? Aqui, perceba que eu tenho duas equações, então quando eu tenho duas equações, eu resolvo por sistema, certo? Peso emissão menos atração é igual a emissão vezes aceleração, certo? Botei aqui a equação de emissão para baixo, só para ficar mais fácil da gente fazer o sistema. Vou somar essa com essa, certo? Corto tração com tração, fico peso de emissão menos peso de emisinho é igual a massa vezes aceleração. Opa, peço perdão para vocês, eu misturei aqui. É igual a mzinho mais mzão, certo? Porque se eu estou somando esse com esse, se eu tenho mzinho vezes A mais mzão vezes A, o que é que acontece aqui? Eu boto em evidência quem se repete, A, e somo mzinho com mzão. Mzinho mais mzão. Perceba que se eu fazer aqui a distributiva, eu vou ter a mesma coisa que tenho aqui em cima, certo? Então vamos lá. Esse que eu vou fazer aqui embaixo agora. Mzinho mais mzão vezes aceleração, certo? Aí vamos lá. Peso de emissão. Quem é peso de emissão? É emissão, a massa, vezes a gravidade, né? E o peso de emissão é mzinho vezes a gravidade. Isso tudo é igual a mesma coisa que está aqui, certo? Então, vou ficar com emissão menos mzinho. Ou seja, estou colocando só a evidência vezes a gravidade é igual a emissão mais mzinho mais emissão vezes a aceleração, certo? Aí vamos lá. Perceba que assim, eu estou multiplicando os dois lados, eu já consigo fazer a análise da proporcionalidade de que cada componente desse aqui, certo? Vai ter um com o outro. Aí vamos terminar de ler a 2. A quantidade m menos n, que é essa parte aqui, ó, que ele está aqui falando, m menos n, é inversamente proporcional à aceleração do sistema. Como é que eu faço análise proporcional? Eu tenho que saber que, primeiro, o sinal de igualdade significa dizer que um lado é igual ao outro. Ou seja, se eu altero um lado, se eu somo, por exemplo, uma unidade a um lado, e eu quero manter a igualdade, eu tenho que somar uma unidade ao outro lado, certo? Ou seja, se eu aumento o valor de emissão menos mzinho, certo? O que é que vai acontecer com A, que é a aceleração do sistema? Ele tem que aumentar ou diminuir.
Se eu quero manter a igualdade, o valor de A ele tem que aumentar, certo? Vamos supor, se aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 10 e aqui, sei lá, eu tenho 5 e aqui eu tenho 10, perceba que eu mantenho uma proporção. Mas se eu boto 6 vezes 10 é igual a 5 vezes 10, será que é igual? Não, eu tenho que aumentar um dos dois, certo? Para poder ficar 6 vezes 10 é igual a 6 vezes 10, certo? Então, eu tenho que manter essa proporção. Então, ou seja, se eu aumento Mzão menos Mzinho, consequentemente eu vou estar aumentando meu A. Então, eles são diretamente proporcionais e não inversamente proporcional, certo? Aí, para Mzão maior que Mzinho, a quantidade Mzão mais Mzinho é diretamente proporcional à aceleração do sistema. Mzão mais Mzinho, que é esse lado aqui, ele é diretamente proporcional à aceleração do sistema. Será que é isso? Porque pensa comigo, se eu tenho com esse lado aqui, vamos até pegar uma caneta, vamos supor. Se esse meu lado aqui, eu falar para vocês que ele é uma constante, e se eu aumentar o meu Mzinho mais Mzão, se eu aumentar o valor dele, para eu manter essa mesma constante, esse mesmo valor, eu preciso o quê? Diminuir o valor da minha aceleração. Ou seja, se eu tenho setinhas aqui, entre aspas, ordens diferentes, ele não é diretamente proporcional, ele é inversamente proporcional, certo? 4. Fora da condição de equilíbrio, a aceleração do sistema é diretamente proporcional à aceleração gravitacional, certo? Que é aquela mesma análise que a gente fez com Mzão menos Mzinho e a aceleração, certo? Mzão, no caso, para ele pergunta, Azinho é diretamente proporcional à gravidade? Sim, né? Se aumenta um lado, eu tenho que aumentar o outro. Então, a aceleração do sistema é diretamente proporcional à gravidade. E 5, fora do equilíbrio, o módulo das acelerações dos blocos é igual. No entanto, as acelerações têm sentido oposto. Sim, né? Porque um está acelerando para cima, está saindo de baixo para cima, e o outro de cima para baixo. Então, a gente fica aqui com alternativas 1, 4 e 5, que no caso é a letra E, certo? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão. Desde o início de 2019, testemunhamos 2 acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal em que a velocidade da aeronave se mantenha constante, ele já entregou a questão de bandeja para a gente aqui. Ele disse o quê? Que ele quer cair. Opa! Aí tá arriscando que sabe. Ele quer que a aeronave se mantenha constante. Certa velocidade, no caso da aeronave, se mantenha constante. Se eu quero que a velocidade da aeronave se mantenha constante, primeiro que eu não posso ter aceleração, certo? E segundo que a resultante das forças tem que ser igual a zero. Porque se eu estou exercendo alguma força, eu vou estar modificando o sistema. E se eu aplico uma força, eu vou estar consequentemente aplicando uma aceleração. Ou seja, se eu quero, vamos supor que essa caneta seja meu avião. Se eu quero que meu avião se mantenha estável, o que é que eu tenho que garantir? Tenho que garantir que a resultante das forças seja zero. Ou seja, que a soma de todas as forças dê zero. Então a gente vai procurar uma alternativa que satisfaça essa explicação que eu dei para vocês, certo? A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é não nula, ou seja, é diferente de zero. Não é isso, né? Não é isso, porque a gente sabe que se for diferente de zero, a gente vai ter uma alteração na velocidade. A soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é maior que seu peso. A força de sustentação é maior do que seu peso. E a soma, perceba que essas duas alternativas estão falando de existência de força, que já não é o que a questão está querendo, né? Então, a D, a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave, é nula. É justamente essa alternativa. Para que ele mantenha a velocidade constante, certo? E estável, ele tem que ter uma soma de forças sendo igual a zero, certo? Vamos lá para a próxima questão. Aí vamos lá, pessoal. Questão 7. Uma cabine de elevador de massa Mzão é puxada para cima por meio de um cabo, quando de seu teto se desprende um pequeno parafuso. Sabendo que o módulo da aceleração relativa do parafuso em relação à cabine é de 4/4 de g, onde g é o módulo da aceleração da gravidade, qual a razão entre o módulo da tração T no cabo e o peso P da cabine, ou seja, T sobre P, certo? Vamos lá fazer análise disso aqui. Primeira coisa, a gente tem aqui o elevador, certo? Ele está sendo puxado para cima. E de dentro dele vai se soltar um parafuso. Vou botar aqui parafuso em movimento, certo? O
que é que acontece? Esse parafuso, ele está falando que tem uma aceleração em relação à cabine de 4,5 G. O que é essa aceleração em relação à cabine? Ele tem uma aceleração relativa, certo? O que é a aceleração relativa? A aceleração relativa nada mais é do que a relação entre a gravidade e a aceleração do elevador. Por quê, Felipe? Porque se um parafuso cai de dentro do elevador, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ele saindo do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? Para o chão do elevador, porque ele sofre influência da gravidade. E ao mesmo tempo, a gente tem no movimento uma aceleração do elevador, do sistema, que vai influenciar também no parafuso, certo? Ou seja, a aceleração relativa nada mais é do que a relação entre a gravidade e a aceleração do elevador, certo? Aí agora a gente vai fazer a análise dessa informação aqui que ele deu para a gente, ó. A análise matemática, 4/5 de G. Se eu tenho uma aceleração relativa que é 4/5 de G, eu tenho alguma coisa menor do que G, certo? Ou seja, significa dizer que o meu G eu vou precisar retirar alguma coisa para chegar a 4/5, certo? Então o que acontece? Na minha equação eu vou precisar usar um menos, ou seja, a minha aceleração relativa vai ficar G menos a aceleração do elevador. Aí o que é, Felipe, que esse menos indica? Esse menos indica que a aceleração do elevador está sendo contrária ao movimento do elevador, certo? Ou seja, aqui está a aceleração do elevador. Se o elevador está se movimentando para cima, a aceleração está sendo para baixo, no caso, porque o sinal dela foi negativo, certo? Então vamos lá. Aceleração relativa, 4/5 de G, certo? Gravidade a gente deixa G e menos a aceleração do elevador, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Puxar para cá. Menos a aceleração do elevador é igual a 4/5 de G menos G, certo? Que isso vai ser igual a aceleração do elevador, multiplicando tudo por menos 1 é igual a G menos 4/5, certo? Ou seja, a aceleração do elevador é igual a G sobre 5. Beleza. Encontrei aqui a aceleração do elevador. Só que não é isso que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer a relação entre tração e peso, certo? Se eu tenho aceleração para baixo, significa dizer que a minha força resultante está para baixo, certo? Porque a força, ela segue a direção da aceleração, certo? Vocês podem ver pela segunda lei de Newton, certo? Pela proporcionalidade da segunda lei de Newton, certo? Ou seja, o que é que acontece? Eu tenho, na verdade, aqui uma subida retardada, onde meu peso vai ser maior do que minha normal. Nesse caso aqui, o peso é maior do que a tensão. Então, vou ter aqui peso menos tensão, certo? Já que o peso é maior que a tensão, consequentemente, portanto, aqui, né, eu vou ter a força resultante como sendo a diferença entre o peso menos a tensão, certo? Vai ser igual a massa vezes a aceleração do elevador, certo? Aí, o que é que acontece aqui agora? Eu vou ter para vocês aqui o peso, que a gente não tem, e a tração, que é o que a gente quer achar, certo? Só que a massa, eu também não tenho valor. Eu vou ter quem? A aceleração, que a gente acabou de achar aqui, ó, que é G sobre 5. Certo? Colocamos aqui. Beleza, Felipe. Se você parar para pensar nessa parte de cima, nada mais é do que quem? Que esse carinha, certo? Ou seja, eu fico com menos T é igual a M, vou passar o peso para lá, já que peso é igual a mg, certo? mg sobre 5 menos mg. Concorda comigo? Certo? Eu só passei o peso para lá. Disse que o peso, como a gente sabe, a fórmula de peso é massa vezes a gravidade. No caso, no lugar do peso, eu só substituí por massa vezes a gravidade, certo? Então, resolvendo essa equação, deixa eu só ver se não vai ficar em cima da câmera aqui, ó. Resolvendo essa equação, o que é que eu vou ter aqui agora? Vou multiplicar tudo por menos 1, vou ter tensão é igual a mg menos mg sobre 5, certo? Se eu tenho, no caso, 5 sobre 5, que é o número que está aqui, 5 sobre 5, que 5 sobre 5 é igual a 1, menos 1 sobre 5, eu vou ter quem? 4/5. Concorda comigo? Então,
nada mais é do que eu colocar aqui 4/5 de mg, certo? Só que quem é mg? mg eu substituo de novo como sendo peso, ou seja, deixa eu ver a câmera aqui, tá? Tensão vai ser igual a 4/5 do peso, certo? Aí agora eu divido a minha equação pelo peso. No caso, o peso vai sair daqui e vou ficar com tensão sobre peso é igual a 4/5, certo? É assim que você consegue, desse modo aqui, no caso, opa, cadê você? Desse modo aqui que você consegue achar a aceleração relativa. Nesse caso, vamos ficar com a alternativa D, certo? Vamos lá para a próxima questão. É bem parecida com essa, certo? Essa próxima questão, o que é que ele diz aqui para a gente? Um observador na Terra é desafiado a analisar um experimento no qual o elevador sobe com aceleração constante de modo igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Presa no teto do elevador, foi colocada uma rodana fixa, ideal, pela qual passa um fio inextensível de massa desprezível, ligando duas massas, A e B, conforme ilustrado na figura. O observador foi informado que a maior massa, A, é de 5 kg e o modo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o valor da massa B, sabendo que a tração no fio foi de 20 newtons, certo? Enquanto as duas massas se moviam em relação à rodana, e assinale a opção correta, certo? Então vamos lá. Primeiramente, um texto grande, certo? A gente marca as informações, as informações importantes, certo? Informações importantes dadas pelo texto. A massa de A é igual a 5 kg, aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tração no fio foi de 20 newtons e o módulo da aceleração do elevador é 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Segunda coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, vamos olhar aqui para o elevador. No elevador, a gente vai ter a gravidade para baixo, certo? A gravidade está apontando para baixo. Só que, o que é que acontece aqui? O elevador está com a aceleração para cima. Só que lembra do que a gente disse, que quando o acelerador está subindo, acelerado, né? Ele está subindo acelerado, o que é que acontece com o peso aparente da gente? O peso aparente em linha, ele fica maior do que o peso. Concorda com a gente? Ou seja, resumindo aqui, em poucas palavras, a gente se sente mais pesado. Essa sensação de ser mais pesado, que a gente chama de gravidade aparente, é justamente pela gravidade estar sendo somada com a aceleração do elevador, certo? Ou seja, a minha gravidade aparente nada mais é do que 10 mais 1, certo? Ou seja, a gravidade aparente é igual a 11 metros por segundo ao quadrado. É justamente essa minha aceleração aparente que é a geradora da sensação de um peso maior, certo? Aí, próximo passo aqui, a hora que a gente vai ter nessa questão. O próximo passo vai ser a gente analisar agora as duas polias, certo? Só que com a única polia, desculpa, só que como se o elevador tivesse parado, para a gente não ficar viajando na maionese, certo? Vamos lá. Se a gente sabe que a maior massa é de A e ela tem 5 kg, o que é que a gente sabe? Que o bloco A vai descer e o bloco B vai subir. Ou seja, vamos analisar aqui as forças do bloco A, certo? Vou ter aqui o peso de A, certo? Peso de A que está apontando aqui para baixo, vou até trocar a cor. Peso de A está apontando para baixo, peso de A, certo? A tração, que é a resistência ao movimento, está apontando para cima. Aqui a gente vai ter a tração, que vai estar puxando B, que é igual em módulo a S, certo? E o peso de B aqui para baixo, concordam? Então vamos lá, continuar aqui a representação das forças do bloco A. Peso de A menos aqui a tração vai ser igual aqui a massa de A vezes a aceleração do sistema, certo? E no caso a minha força resultante, já que o bloco A está saindo de cima para baixo, é peso de A menos a tração, né? Que é a força maior menos a menor. E para o bloco B, fazendo no modo mais rápido, eu vou ter aqui a força maior, que é a tração, menos a menor, peso de B, é igual a massa de B vezes a aceleração. Aí percebam que o que é que ele quer encontrar? Ele quer encontrar a massa de B, certo? Qual a maneira que eu consigo aqui eliminar uma incógnita que para mim não vai ser importante, que no caso é a aceleração? Eu posso dividir um pelo outro, certo? Ou seja, eu vou ficar com peso de A menos T sobre T menos peso de B, certo? Isso tudo é igual a massa de B, massa de A vezes aceleração, sobre massa de B vezes aceleração. Perceba que aqui eu posso cortar as duas, certo? Deixa eu mudar de cor agora. Vamos para verde aqui. Vamos pegar essa equação e jogar para lá agora.
Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a abrir a fórmula. Como assim? Eu vou botar aqui o peso de A, nada mais é do que a massa de A vezes a aceleração, e o mesmo para o peso de B, que é a massa de B vezes a aceleração, certo? Ou seja, massa de A vezes a aceleração menos a tração sobre tração menos a massa de B vezes a aceleração. Isso tudo é igual a massa de A sobre massa de B, certo? Só que quem é essa aceleração aqui? É justamente a gravidade aparente que a gente vai usar, certo? Ou seja, massa de A 5, gravidade aparente 11, menos a tração de 20, sobre, ou seja, 5 vezes 11 menos 20, sobre a tensão, que é 20, menos a massa de B, que é o que a gente quer encontrar, vezes a gravidade aparente, que é 11. Isso tudo é igual a massa de A, que é de 5, sobre massa de B. Aí vamos lá. 5 vezes 11, 55, certo? Menos 20, 35. Aqui eu vou ficar com 20 menos 11 MB. Concorda? Isso tudo é igual a 5 vezes MB. O que é que eu faço agora? Eu multiplico cruzado, certo? Ou seja, eu vou ter aqui 5 vezes 20 menos 11 M de B é igual a 35 M de B. Fazendo distributivo aqui, 5 vezes 20 dá 100, menos 55 M de B. Isso tudo é igual a 35 M de B, certo? O que é que acontece agora? Vou colocar M de B só de um lado, ou seja, eu vou ficar com 35 M de B mais 55 M de B é igual a 100. Resumindo aqui, vou ter 90 M de B é igual a 100 e M de B vai ser igual a 100 sobre 90, que no caso M de B vai ser aproximadamente 1,1 kg, certo? Tem que ficar ligado nessa outra análise aqui com relação à gravidade, certo? Vai ser diferente. Vamos lá, a próxima questão. Essa questão aqui eu deixei para vocês, certo? Que é uma questão parecida com a questão 3. Só que agora vocês vão analisar os casos, certo? Aí eu peço para que vocês façam. E caso reste alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo. Ou então colocar no grupo lá, certo? Vamos para a próxima questão. Esse tipo de questão, eu tenho um macete para vocês saírem mais rápido. Quando a gente precisar descobrir a aceleração. Que no caso é a letra número A, certo? Mas primeiro vamos ler aqui a questão. No arranjo experimental da figura, os corpos A, B e C têm massas iguais a m de A 5 kg, m de B 2 kg e m de C 3 kg. A aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Os fios são ideais, indestrutíveis e a massa desprezível. Não há atritos entre os fios e as polias. O plano horizontal é perfeitamente liso, certo? Como é que eu faço, Felipe, para descobrir a aceleração da maneira mais rápida que você falou? Primeira coisa, a gente vai olhar aqui para as extremidades, certo? Que vão ser responsáveis pelo movimento do sistema. Qual dessas duas extremidades vai ter um peso maior? Vocês acham que é quem tem a massa maior ou quem tem a massa menor? Quem tem a massa maior, né? Já que a massa vai ser proporcional ao peso, né? Ou seja, a massa de A, que é de 5 kg, 5 kg, e a massa de B, a massa de C, desculpa, é de 3 kg, certo? Nesse caso, o sistema vai seguir esse movimento aqui, certo? Ou seja, a minha maior força vai ser a de peso de A e a menor de peso de C. Ou seja, a minha força resultante, consequentemente, vai ser peso de A menos peso de C. Concordam? É igual a quem, Filipe? É igual a soma de todas as massas, ou seja, M de A mais M de B mais M de C, vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. Aí vamos lá. 50 menos peso de C, 30, é igual a soma de todas as massas. 5 com 2, 7 com 3, 10, é igual a 10A. Ou seja, eu vou ficar com 20 é igual a 10A. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Essa é a maneira mais rápida que eu tenho para encontrar a aceleração nesse tipo de questão, certo? E as trações no fio, certo? Justamente quem? Vou ter aqui, vou chamar aqui de T1, aqui também T1 e aqui T2, aqui T2. Ou seja, eu quero encontrar justamente as trações T1 e T2. Como é que eu faço? Vamos lá. A gente vai ter, para achar o valor dessas trações, a gente vai ter que fazer análise de bloco por bloco, certo? Vamos lá fazer análise do bloco A. Bloco A, como o movimento está de cima para baixo aqui, eu vou ter peso de A menos tração 1 é igual a massa de A
vezes aceleração. Concordam? Para o bloco B, quem é que eu vou ter? O bloco B vai estar saindo da esquerda para a direita. Ou seja, o bloco B eu vou ter tração de 1 menos tração de 2 é igual a massa de B vezes aceleração. E para C eu vou ter quem? Vou ter aqui o tração 2 menos peso de C é igual a massa de C vezes aceleração, certo? Como o bloco de C está saindo de baixo para cima, a tração 2 tem que ser maior do que o peso de C, concordam? Então vamos lá. Ele quer achar a tração nos fios, certo? Se eu quero achar a tração nos fios e eu tenho o valor da aceleração e do peso de A e de C, a maneira mais rápida, perceba que aqui eu tenho duas incógnitas que é o que eu quero achar, eu tenho que substituir um aqui e substituir outro aqui, certo? Vamos lá, rapidinho. Pegar outra cor. No caso, para achar a tração 1, vai ser peso de A, que a gente achou que é 50 newtons, menos tração 1 é igual a massa de A, 5, vezes aceleração, 2. Ou seja, menos T1 é igual a 10 menos 50. T1 é igual a 50 menos 10. T1 igual a 40 newtons, certo? E para a gente achar T2, como é que a gente faz agora? A gente substitui ou aqui ou aqui. Tanto faz, como agora a gente tem uma dessas duas incógnitas, como a gente tem T1, a gente pode escolher. Nesse caso eu vou estar substituindo aqui, certo? Porque seria o ponto inicial para vocês descobrirem aqui. Então vamos lá. T2 nada mais vai ser do que m de C vezes A mais o peso de C, certo? T2 vai ser m de massa de C, que é de 3 kg, vezes a aceleração, que é de 2, mais o peso de C, certo? Que é de 30 newtons. Ou seja, a tração de 2 vai ser 30 mais 6, vai dar 36 newtons. Encontramos aqui as trações nos fios, certo? Lembrando para vocês não ficarem perdidos nesse tipo de sistema com três incógnitas, de pegar o sistema desculpa, a equação que vocês tenham o maior número de incógnitas descobertos já, certo? Vamos lá. Próxima questão agora. Questão 11, questão de polias móveis. Como é que a gente faz questão de polias móveis, certo? O que é que acontece? A gente tem aqui, ó, esse peso desse bloco, certo? Mas antes vamos só ler a questão aqui. A figura acima ilustra a figura em que um homem exerce uma força no fio para manter um corpo de 120 newtons em equilíbrio estático, por meio do sistema de rodonas. Determine a força que o homem deve exercer no fio para manter um equilíbrio estático e o corpo suspenso de 120 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito. As polias são ideais, isto é, não tem peso. Ou seja, como é que a gente vai fazer essa análise? O peso está aqui para baixo, certo? O que é que acontece? Essa polia, perceba que ela tem duas cordas, certo? Dois fios. O que é que acontece? O peso desse cara vai ficar peso sobre 2 aqui e metade do peso aqui, certo? Aí beleza, Felipe. Veio metade do peso para cá, vai acontecer a mesma coisa. Nesse caso aqui eu vou ter peso sobre 2, que era esse primeiro peso, sobre 2 de novo, ou seja, eu vou ter aqui o peso sobre 4, entendeu? Então eu vou sempre meiando o peso aqui, ou seja, começo com 120 newtons. Aqui eu vou ter 60, ou seja, meu peso sobre 2 vai ser igual a 60 newtons. E meu peso sobre 4 vai ser metade desse 60, que vai ser justamente 30 newtons, certo? Aí subindo mais aqui, que é o P sobre 4 sobre 2, que é igual a P sobre 8, certo? Que eu vou sempre meiando o meu peso anterior. Aí vai ser igual a 30 sobre 2, que no caso é 15 newtons. Ou seja, basicamente, de uma maneira simplificada aqui para vocês, qual a maneira mais rápida vocês vão resolver essa questão? Vai ser botando assim P sobre 4, P sobre 8? Não. Isso aqui é só uma teoria que vocês têm que ter em mente. Mas o que vocês vão fazendo é assim, ó. Metade de 120, 60. Metade de 60, 30. Metade de 30, 15. Certo? É a maneira mais rápida. Ou seja, se aqui está tendo uma tração de 15, a força que o cara vai ter que exercer aqui para manter em equilíbrio estático vai ser igual a força, no caso força de tração, vou botar aqui F de T igual a 15 newtons, certo? Vamos lá para a próxima questão. Essa próxima questão é um caso só de dois blocos da questão 10, salvo engano, deixa eu só olhar aqui. Da questão 10, isso mesmo. E a maneira de resolver vai ser a mesma, do mesmo modo, certo? Vamos lá.
Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a m de A igual a 6 kg e m de B igual a 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é inextensível e de peso desprezível. Quando ele fala assim perfeitamente liso, lembrando mais uma vez, perfeitamente liso, ele está querendo dizer que não tem atrito no plano, certo? Não há atrito entre a polia e o fio considerado sem inércia. Adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Vamos lá. Primeira alternativa, letra A, na verdade, né? Ele quer saber a aceleração do conjunto, certo? Se eu tenho um bloco puxando esse conjunto aqui para baixo, consequentemente, e ele quer saber a aceleração, consequentemente, né, isso vai ter um movimento, certo? Ou seja, B vai ter que ter o peso dele vai ter que puxar, concorda? Ou seja, B vai estar saindo de cima para baixo, certo? E A vai estar saindo da esquerda para a direita, certo? Aí vamos lá. Quem são as forças que a gente encontra em B? B vai ter peso de B e tração, certo? Tração, chama de T. E em a gente só vai ter a tração puxando aqui A, certo? Então vamos fazer a força resultante no bloco A. Força resultante é igual a tração. Segunda lei de Newton, aqui agora, tração vai ser igual a massa de A vezes aceleração. E para o bloco B, eu vou ter quem? Vou ter o peso de B, que é maior, peso de B é maior que a tração, para que eu tenha um movimento. Consequentemente, minha força resultante vai ser peso de B menos a tração, certo? E, consequentemente, na segunda lei de Newton, vou ter peso de B menos a tração vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Beleza, Felipe. Agora eu tenho que fazer sistema, né? Isso mesmo. Vou fazer aqui peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração e colocar aqui A agora, né? Que é tração é igual a massa de A vezes aceleração. Corto T com T, descubro que peso de B é igual a soma das massas m de A mais m de B vezes a aceleração. Peso de B, 2 kg, que é a massa vezes a gravidade, que é 10, ou seja, 20 newtons, é igual a soma das massas de 2 mais 6, certo? Vamos lá, que é 8 vezes a aceleração. Então, vou ter aqui que a aceleração vai ser igual a 20 sobre 8, que é igual a 10 sobre 4, que isso aqui é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Deixa eu só ver se ficou em cima da câmera, ficou não. Então, vamos lá. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aí vamos para a próxima letra B, a tração do fio. Tração do fio. Perceba que eu já tenho a aceleração aqui, certo? Onde é que é mais fácil encontrar a tração do fio? Será que é substituir aqui só a massa de A e a aceleração encontrada, ou se eu tenho que substituir o peso de B, a massa de B e a aceleração encontrada? Obviamente vai ser nessa aqui, né? Que eu só preciso substituir a massa de A e a aceleração. Então eu boto tração é igual a massa de A, que é de 6 vezes a aceleração encontrada, 2,5. Ou seja, tração vai ser igual a 15 newtons. Certo? Então, mais uma vez, lembrando de vocês olharem sempre as equações para ver onde vai ficar mais rápido de vocês substituírem, para não estar perdendo tempo à toa. E questão 13, eu vou deixar aí também de presente para vocês, porque ele segue a perspectiva de várias questões que a gente já tratou nessa lista, e eu quero que vocês também pratiquem um pouco, certo? Então é isso, pessoal, na aula de polias e elevadores de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem se inscrever e também deixar o like aí, certo? E qualquer dúvida, podem estar tanto colocando aqui no comentário do vídeo do YouTube, como também perguntando lá no grupo da prova. Primeira? É isso, pessoal. Valeu. Grande abraço aí para vocês.